Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Cre Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos fazer mais um Ações para ficar de olho. Essa semana acabei não conseguindo postar o vídeo no domingo, não tem problema nenhum, a gente faz na segunda-feira. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Já vindo direto aqui com os destaques, né pessoal, lembro que eu trago informações do nosso setor de análise e também informações de mercado, vindo para os destaques nacionais e internacionais. Na última semana, o que movimentou o mercado é o que vai movimentar nos próximos trimestres, que é principalmente essa questão da inflação e do crescimento americano. Nós tivemos a divulgação de dados como payroll, que mostra como está o mercado de trabalho americano e segue bem, né? A gente imagina que com a alta de juros recente, isso vai ter um impacto na economia americana, mas não a ponto da gente ter uma inflação muito alta com a economia caindo. Não é um cenário com as informações que a gente tem hoje, dá para cravar, tá? Além disso, essa semana nós temos a divulgação do CPI, que é o indicador de inflação ao consumidor americano, e inicia também a temporada de resultados do segundo trimestre aqui nos Estados Unidos, e na semana que vem temos já resultados aqui no Brasil também. Na semana passada tivemos a divulgação do IPCA, que veio um pouco mais fraco como a gente esperava. Eu já comentei algumas vezes que a gente espera inflação alta, mas não crescendo tanto quanto cresceram nas últimas medições, né? Tanto que o IPCA cresceu 0,67, mostra esse arrefecimento da alta de preços, o que é positiva, né? E além disso, a gente já viu esse impacto, claro que tem um impacto fiscal, que pode ser negativo, mas o impacto na inflação que foi positivo na baixa aí do ICMS daqueles estados que, logicamente, já fizeram a baixa, né? A gente já viu, considerando do dia 13 ao dia 9 de julho, uma baixa média aí só na gasolina de quase 10%. Então isso, claro, vai impactar de maneira positiva para os indicadores de inflação, né? Sobre o mercado hoje, né, pessoal, nós tivemos o Ibovespa caindo 2,07, no ano cai 6. O S&P em reais subiu, apesar do S&P em dólar ter caído, né, porque nós tivemos uma alta do dólar aí de 2,2%. No ano o S&P cai 24, o dólar cai 9. O IFIX estável, né, hoje no ano também. E o Bitcoin nos últimos 7 dias sobe 3,6%, no ano cai 58%. Em relação à parte técnica gráfica, né, pessoal, o Ibovespa está em tendência de baixa no curto prazo. Esse é o gráfico semanal. Nós já iniciamos a montagem de uma operação de proteção de carteira já na semana retrasada, e se o Ibovespa perder essa casa dos 93 mil pontos aqui que está circulado, a gente pode aumentar essa posição aí de proteção. O dólar, né, tá com tudo, tá querendo aqui romper a resistência dos 5,30, 5,40. O dólar no gráfico semanal respeitando os fundos, respeitando as resistências também, respeitando bastante o gráfico, né? E no curto prazo, tendência altista para o dólar. O que a gente imagina é que ele possa ficar algumas semanas, alguns dias aqui, né? Trabalhando nessa casa de 5,30, 5,20, 5,40, mas se ele romper com força aqui, tem tudo para voltar pelo menos aqui para casa dos 5,90, tá? Mas tem que confirmar esse rompimento. Hoje tendência de alta, mesma coisa o IVVB, né, que seria o S&P em reais, também tendência altista, né, também em função dessa questão do dólar. E eu lembro que a gente sempre coloca BDRs e coloca o IVVB, porque a gente consegue trazer tudo para reais, né? Mas quando a gente manda uma recomendação, por exemplo, de médio prazo ou uma de longo prazo, e o investidor prefere comprar as estoques, pode comprar, não tem problema nenhum, é só para deixar tudo na mesma base, tá? Eu lembro que hoje é o último dia para quem quiser aproveitar a promoção aqui, o dia da pizza, que é apenas para nossa assinatura Carteiras Capitalismo, dá até 40% de desconto. Eu lembro que aqui na descrição vai estar a parte do relatório de performance. Tudo que tiver aqui carteiras de longo prazo faz parte do Carteiras Capitalismo. Renda fixa, carteira diversificada, criptomoedas, fundos imobiliários e REITs, carteiras de ações, carteira de Thiago Prux, que é uma carteira de ações, carteira de fundos de ações, tudo aqui bem explicadinho, tem os vídeos, tem os resultados históricos, tudo bem transparente, e as informações todas aqui na descrição do vídeo, né? Qualquer dúvida, mandem um e-mail, nos chamem no WhatsApp ou no Telegram. Na última semana aqui nós tivemos alguns destaques de alta e de baixa que vale a pena comentar, especialmente os destaques de alta, muita gente nos perguntando sobre essa questão, né? Pô, Thiago, mas
que está acontecendo? Né? O juro ainda está alto, a inflação está elevada e as ações subiram forte, aí construção e varejo e e-commerce, né, que são os setores que talvez mais sofram com essa questão da alta de juros e inflação. O que acontece, né, pessoal? Primeiro, é muito cedo para cravar que a tendência é de alta nesses ativos. A gente não pode esquecer que eles caíram demais, 60%, 70%, 80%, 90%. Então, uma alta de 20% é pouco perto do que essas ações subiram. E numa tendência de baixa, a gente tem dias de alta também. Não dá para cravar nada, né, em relação a esses poucos dias aí de alta, mesmo sendo absurdo algumas altas ali, como foi o caso da Tenda. E a segunda questão é que o mercado pode estar antecipando uma melhora. O mercado ele trabalha com antecipação. Né? Quando sair o primeiro indicador de que a inflação estiver mais baixa e que os juros estão estáveis, essas ações aqui já vão ter subido bastante. O mercado ele trabalha com essa questão de antecipar, e isso pode estar acontecendo também. É muito cedo para cravar qualquer coisa, mas como eu falei, né, quando a gente olha o cenário de inflação, pelo menos aqui no Brasil, a gente entende que a inflação já está próxima a um pico e pode ter gente, claro, querendo antecipar isso. Sobre construção civil, né, pessoal, nós tivemos algumas notícias, né, positivas, como por exemplo as empresas que trabalham com Casa Verde e Amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, onde o conselho do FGTS aumentou limites para renda, né, das faixas 1, 2 e 3, que impacta empresas como a Tenda, que ainda conseguiu renegociar suas dívidas. Né? Então essas empresas MRV, Tenda, Curi, Plano e Plano, Direcional, que são empresas que trabalham mais com Minha Casa Minha Vida, elas sofreram demais, né, porque elas não conseguiram elevar preços, e no caso da Tenda ali eles fizeram a parte orçamentária errada e, claro, impactou demais nos resultados. Então elas vão conseguir elevar preços, né, e isso dá uma folga para essas companhias. O setor de construção civil como um todo, assim como de varejo, está barato. O que a gente tem que saber é escolher aquelas empresas que têm uma perspectiva mais positiva, tá? Mas o setor está cheio de oportunidade. Apesar da gente preferir as empresas varejistas de e-commerce do exterior, né, as empresas de fora elas sofreram menos em termos de resultados, mesmo que as ações tenham caído tanto quanto as ações das varejistas brasileiras. E as de construção civil, a gente tem uma pequena exposição em construção civil, né, na nossa carteira Micro Small Caps, porém a gente gosta daqueles ativos que são atrelados à construção civil, como por exemplo aqui a Porto Belo. A Porto Belo foi um destaque de alta hoje, 4,3%. É uma empresa que ela trabalha bem quando a construção civil está pujante, em função de novas obras, mas quando as pessoas estão fazendo só reforma, ela também se beneficia disso. Fora que é uma empresa que tem a possibilidade de crescer bastante no exterior. A Tenda continuou subindo aqui hoje, né, 4,3%, a Constellation de bebidas 4%, Graziotin, que é varejo 1,7%, a Randon 2%. Nós tivemos o Randon Investor Day na última semana, né? Empresa cheia de novidade, cheia de coisa boa, e a Randon também anunciou uma aquisição da Hercules Enterprise, que é uma empresa que fabrica reboques e semi-reboques nos Estados Unidos. A gente tem expectativa de que a Randon também cresça lá fora. E nos destaques de baixa de hoje, né, pessoal, Gol aqui 11,7%, Quero 8,7%, Twitter 9%, Azul 7,5% e B3 5,8%. Twitter, né, toda essa confusão do Elon Musk, que diz que não quer mais comprar, né? Voltou atrás, como diz o outro, em relação a essa questão da compra, o conselho do Twitter dizendo que ele vai ter que pagar lá os 40 bi de qualquer forma. E sobre o Twitter, né, pessoal, a gente já comentou algumas vezes que dentre as redes sociais ela tem um engajamento legal, mas para a parte de monetização é muito complicada, né? Ela não dá lucro como a gente espera que pudesse já dar. Então a gente está olhando só de fora, prefere outras empresas do setor, tá? E B3 aqui anunciou uma prévia operacional, né, que como já era esperado, um pouco mais fraca. De maio para junho nós tivemos um crescimento só de 1,1% no número de investidores. E o que acontece? Eu já comentei isso algumas vezes também. Em cenários de inflação alta, juros altos, pessoal, o que acontece? Isso afasta as pessoas da bolsa, ainda mais se nós tivemos queda do mercado acionário também. Não é a primeira vez que acontece, e também não vai ser a última, mas, claro, acaba impactando os resultados da empresa e pode impactar as ações também aí no médio e curto prazo. Pagamento de dividendos, né, pessoal? Como as empresas brasileiras vão começar a divulgar resultados na semana que vem, a gente vai acabar vendo aqui mais empresas nessa tabela. Por enquanto, aqui o pagamento mais próximo, né, de empresa ficando com a Datacom dia 26, tem que dormir com as ações do dia 26 para o dia 27, a Unipar, que é uma ótima pagadora de dividendos, depois dia 29, Itaú e Banestes, né, que fazem pagamentos mensais, e Hermes Pardini aqui no dia 16
do 8. E lembro, né, para quem tem as suas carteiras de investimento, pode encaminhar para os nossos para a nossa parte de atendimento, né, onde os analistas da Capitalizo fazem essa avaliação e ajudam os investidores aí em relação às suas carteiras de investimentos. Vindo aqui para mais destaques, né, pessoal, a Localiza informou que concluiu a operação de aquisição da Unidas e quem tinha ações da Unidas vai receber já recebeu 0,43 ações da Localiza. Tá? A CSN anunciou a aquisição da Chapecó, que é uma empresa que tem o direito de exploração da hidrelétrica de Quebra-Queixo, um negócio de quase 430 milhões de reais. E é normal, né, pessoal, essas empresas investirem na sua própria geração de energia, até porque é um custo bastante relevante e não podem ficar expostos, né, a toda essa variação aí do mercado. E claro, o excedente eles acabam vendendo no mercado. A gente viu até a Suzano recentemente, né, anunciando a venda de excedente aí de energia. Temos a SLC, né, pessoal, que anunciou a reavaliação das terras, que é outra questão que a gente comenta aqui como bastante positiva. Valem 9,3 bilhões as terras da SLC, um aumento aí de 35% em relação à última avaliação. E o setor como um todo agrícola vai seguir bombando, né? A gente viu os números aí da FenaBrave de máquinas, né, de implementos agrícolas vendendo quase 12% a mais em maio desse ano em relação a maio do ano passado. E vimos também o IBGE divulgando já projeções da safra de 2022, que vai ser recorde novamente, com uma alta de 3% em relação ao ano passado. Então esse setor aqui segue bastante pujante, o setor agro, né? Temos aqui o setor de semicondutores também. As ações das empresas caíram bastante, mas a Samsung já tinha divulgado uma prévia operacional muito boa e a Taiwan Semicondutores, que é a maior empresa do mundo aí de microchips, teve uma alta de 40% nas vendas semestrais, primeiro semestre desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Lembrando que essas empresas estão fazendo investimentos, mas vai demorar um pouco para maturar esses investimentos. Até lá a gente espera essa questão da demanda, né, e da oferta ainda bastante apertada. Tivemos aqui, como esperado, também os acionistas da GetNet aprovando o fechamento de capital da empresa. Ainda não tem as datas, mas o valor é aquele mesmo que eles tinham oferecido em fevereiro, né? Quem tem unit vai receber R$ 4,72 por ação. Energias do Brasil anunciando, né, o início da operação comercial do trecho final da EDP Transmissão Litoral Sul, que é aquela parte de transmissão de energia que liga Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. São mais de 140 quilômetros de extensão, né, de linhas, e aqui é uma RAP aí de mais de 50 milhões de reais. Entra mais receita aí nos próximos trimestres para a EDP positivo. A Petrobras anunciando a venda da posição que ela detinha na Detém Química, 514 milhões de reais. Lembrando que a gente espera que a Petrobras continue esse movimento de venda de ativos não estratégicos e em breve também mais informações das vendas das refinarias, né? Que aqui sim deve entrar uma bolada para a Petrobras. A gente imagina pelo menos 2, 3 refinarias ainda vendidas em 2022. A PetroRio anunciou o início, né, da produção do poço de ODP4 em Frade, né? É inicial, né, pessoal? O primeiro estágio de perfuração é positivo. A gente espera ter mais notícias aí nos próximos meses. Multiplan anunciou prévia operacional excelente, aqui considerando o segundo trimestre desse ano em relação ao segundo trimestre de 2019, que é o pré-pandemia, né? Vendas 65% acima de 2019, muito positivo aqui para a Multiplan, e esse segmento segue barato. Inclusive nós temos algumas recomendações tanto de FIIs, né, fundos imobiliários de shoppings, quanto de ações. A Aeris, né, pessoal, anunciou a extensão do contrato que ela tem com a Vestas, que é uma empresa dinamarquesa. Aqui se estima pelo menos 2,5 a 3 bilhões de reais de receita adicional com a extensão desse contrato. A gente gosta muito desse segmento, mas tem algumas restrições aí em relação à Aeris. Primeiro, ela tem uma receita muito concentrada em poucos clientes, e segundo, que a gente tem essa questão de não entender o tamanho do mercado chinês, né? Então a gente fica muito incomodado com isso, não tem hoje como ter uma recomendação de compra da Aeris em função disso, mas é uma empresa já líder, né? Apesar de nova, está entre as maiores do mundo e é líder disparada aqui no mercado nacional. Muitas pessoas perguntando sobre a BR Properties, que anunciou
a proposta de redução de capital. O que acontece, né, pessoal? Recentemente eles anunciaram a venda de quase 6 bilhões de reais em imóveis ali em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Boa parte desse dinheiro eles vão pagar em forma de dividendos, eles vão usar isso para abater a dívida, vão usar isso para fazer novos investimentos, mas como vai ficar muito dinheiro para a empresa, ela vai diminuir o capital social, como a gente já viu outras empresas fazendo. O Kepler fez isso, o BB Seguridade já fez isso também, mas na prática o recebimento é igual a um pagamento de dividendos, né? Então eles fizeram a proposta de R$ 2,42. Esse negócio da venda dos imóveis sendo aprovado pelo CAD, eles já vão fazer essa liberação dessa redução de capital, mas na prática entra na conta de vocês como se fosse um pagamento de dividendos. E outra questão que muita gente tem nos perguntado, não só sobre a BR Properties, mas sobre a SIM, que é a antiga Cirela Commercial Properties, é sobre essa questão do pagamento de dividendo bem acima da média. Essas empresas elas trabalham com administração de imóveis, então vem receita daí também, mas eles trabalham com compra e venda de imóveis. Então não dá para projetar, tá, pessoal, um pagamento acima da média como se isso fosse acontecer todos os anos. Não é todo ano que eles vão vender 6 bilhões de reais em imóveis. Então cuidado em pegar esses dividend yields e projetar isso para frente. O investidor ele tem que entender, da mesma forma que a gente faz aqui, por que a empresa teve aquele lucro e por que a empresa, né, teve aquele pagamento de dividendo acima da média, porque senão a gente pode cair numa grande armadilha. Da mesma forma que vão ter vários setores que vão ser bons pagadores de dividendo, mas que não vão conseguir sustentar isso, né? Eu dou um exemplo aqui, a Gerdau. A gente acha a Gerdau uma ótima empresa, mas a Gerdau aumentou quantos por cento o aço? De 2020 para cá, 70%, 80% o preço do aço, ela vai conseguir aumentar 70%, 80% o preço do aço nos próximos 2 anos? É muito improvável, né? Praticamente impossível disso acontecer. Então a Gerdau não vai ter os mesmos resultados, longe de ser resultados ruins, mas não vai ter resultados tão bons quanto ela está tendo agora. Então tem que ter esse cuidado para fazer esse tipo de projeção. E finalmente aqui, né, pessoal, Itaúsa, né, Itaú anunciou o contrato aí para comprar 35% da Avenue, né, que é a principal corretora que o investidor brasileiro utiliza para comprar ações nos Estados Unidos. Eles têm quase 230 mil clientes, 6,5 bilhões em custódia. O Itaú vai pagar 493 milhões e vai fazer aquele esquema parecido com o que eles fizeram com a XP, né? De tempos em tempos, eles vão aumentando essa participação e em algum momento a Avenue deve abrir capital também e eles devem ganhar bastante dinheiro da mesma forma que eles fizeram com a XP. Claro que são empresas diferentes, né, pessoal? A XP era bem mais encorpada, vamos dizer assim. Por outro lado, a Avenue é uma empresa mais enxuta, então ela pode trazer tanto quanto a XP trouxe de retorno. E Itaúsa, né, pessoal, que confirmou o negócio de compra das ações da CCR, entraram Itaúsa e Votorantim, né, como os principais acionistas e saiu Andrade Gutierrez. Então, em termos de governança, uma ótima notícia para quem tem ações da CCR. A Itaúsa vai ter 10% das ações da CCR, vai pagar quase 3 bilhões de reais. Eles, inclusive, aproveitaram para vender um pouquinho das ações da XP para custodiar um pedaço dessa compra, vender em torno ali de 660 milhões de reais em ações da XP. E é um negócio que ele tem seus riscos, claro, como essa questão da ingerência, né? Às vezes o pedágio não é elevado da forma que deveria, ou suspendem, né, o aumento de pedágios, que hoje basicamente é a receita da CCR, que é a exploração aí de rodovias, né, através de pedágios. Porém, é uma empresa que tem essa previsibilidade de receita, de receita, até porque são contratos longos e é uma ótima geradora de caixa, uma empresa que paga muito dividendo, que é justamente, né, isso que a Itaúsa está procurando. E não dá para descartar, tá, pessoal, que Itaúsa aumente essa participação aqui na CCR nos próximos anos, até porque a CCR tem receita de serviços, tem receita da parte de aeroportos e é uma empresa muito mais do que pedágio, é uma empresa que pode crescer muito em infraestrutura, né? Ela pode entrar na parte de saneamento, pode entrar em outros segmentos que a gente sabe que o Brasil é bastante carente, que são segmentos que movimentam aí uma montanha de dinheiro, né? Que, claro, podem trazer mais receita para a CCR e também para quem é acionista da Itaúsa, tá certo? Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção, como eu falei aqui na descrição, todas as informações, os nossos contatos, né, pessoal? Não deixem de entrar em contato com a gente, qualquer dúvida. Eu quero saber mais sobre a Capitalizo, quero entender como vocês podem me ajudar. Informações todas aqui na descrição. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!